Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje vou apresentar para vocês um pouco da HQ Os Miseráveis, de autoria de Daniel Bade, uma adaptação do romance do mesmo nome, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Além disso, e principalmente, vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco mais das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos. É o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e, justamente por isso, precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial, a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco do livro e da HQ Os Miseráveis e de seus respectivos autores. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. Nossa primeira proposta pressupõe que os alunos leiam ao menos até antes do início da Batalha de Waterloo. No material, explicamos cada habilidade prevista pela BNCC do ensino médio que utilizamos na atividade. Você poderá se guiar por ele. Tendo lido o texto com os alunos, questione se eles percebem diferenças culturais em relação à contemporaneidade. Talvez eles percebam mais no campo visual, vestuário, transporte a cavalos, uso de penas para a escrita, mas peça também que eles se atentem a elementos do enredo, como o fato de um talher de prata ser elemento de troca financeira, ou ainda a presença do trabalho escravo legitimado. Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de repertório. Anote as diferenças apontadas, ampliando-as com o que achar necessário. A primeira leitura pode ser realizada individualmente ou em grupo. Pergunte aos alunos se eles gostaram do texto. Assegure em suas aulas a importância da fruição literária. Em seguida, realize com eles uma leitura em voz alta. Peça que os alunos destaquem as passagens que consideraram mais envolventes, mais interessantes, curiosas, instigue a sensibilidade na leitura. Proponha, em seguida, que eles falem livremente sobre o evento narrado, especialmente sobre o que reconhecem na história e o que eles conseguem depreender como sendo a principal temática. É provável que eles reconheçam a questão da injustiça social. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. Proponha também que os alunos pensem nas semelhanças entre a obra e o Brasil contemporâneo. Tendo sido feitas todas essas discussões iniciais, leia com os alunos os dados mais recentes sobre o sistema carcerário brasileiro, organizados em gráfico, conforme o link que indicamos a você no material. Peça que comparem o perfil de Jean Valjean com os da população carcerária brasileira, indicando semelhanças e diferenças. É bem provável que a questão da raça seja uma questão importante na diferença e a prisão por crimes leves seja uma semelhança evidente. Se não forem, auxilie a turma na interpretação dos gráficos e também na comparação com a representação visual de Valjean de traços europeus. Peça que os alunos partilhem sua percepção e que dialoguem sobre a percepção de bem e de mal, de culpado e de corrompido social. É importante que desenvolvam a capacidade de escuta e de crítica. Por fim, na prática de linguagem de produção escrita textual, propomos que os alunos produzam uma resenha crítica sobre a obra, cujo enfoque esteja na atualidade de Os Miseráveis no Brasil contemporâneo. Antes da realização dessa segunda atividade, sugerimos que você questione os alunos sobre histórias relacionadas a presídios e punições conhecidas por eles. Elas podem ser ficcionais ou não. Proponha que aqueles que conhecem alguma história contem para os colegas em sala de aula, questionando se a prisão foi justa ou não, se a pessoa julgada e condenada se reabilitou ou não em sua ação. Essa atividade é uma maneira de simultaneamente trabalhar a prática de oralidade e construir um espaço propício para a motivação antes da leitura. A primeira leitura do texto pode ser realizada individualmente ou em grupo. Pergunte-lhes se eles gostaram do texto. Em seguida, realize com os alunos uma segunda leitura dos quadrinhos, agora em voz alta, de maneira compartilhada. Peça que os estudantes reparem nas cores, nos fundos, na passagem do tempo a partir dos quadros. Proponha em seguida que os alunos falem livremente sobre o que leram, especialmente sobre o que reconhecem na história como sendo justo ou injusto.
É provável que haja um debate sobre a índole de Valjean, e é importante que isso aconteça, pois comprova uma das principais características da literatura romântica, a densidade psicológica das personagens. Questione-os também sobre a figura de Javert. A ideia é que com a sua mediação, eles reconheçam que ele representa um antagonista, mas não exatamente um vilão. Mais que isso, faça-os perceber que ser o representante da lei nesta obra não significa ser o representante do bem. Valjean, ao longo da história, é preso inúmeras vezes, seja por ter roubado um pão ou por ter fugido. Questione os alunos se o sistema de punição parece justo na leitura realizada por eles. Proponha que debatam outras formas de punição. Se Valjean não tivesse sido preso por roubar um pão, que história de vida ele teria? Apresente ao final do debate o conceito de justiça restaurativa e questione se os alunos percebem a diferença entre punitivismo e reparação do indivíduo. Tendo sido feitas essas discussões, propomos a produção de uma adaptação de alguma história de prisão. Eles podem escolher do próprio repertório ou fazer uma pesquisa sobre algum prisioneiro mundialmente conhecido, para o formato de quadrinhos. Contudo, na história criada por eles, diferentemente de Valjean, o protagonista deve ser punido de outra maneira, a qual respeite os direitos humanos, sem ser o sistema prisional tal qual conhecemos. Instrua os alunos a serem cuidadosos na escolha das cores, das falas das personagens envolvidas, sugira que a passagem de tempo seja trabalhada exclusivamente no campo visual. Instigue os alunos a pesquisarem outras leituras sobre meios de punição. Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes curriculares focam a área de ciências humanas e sociais aplicadas, respectivamente os componentes de história e sociologia. Na primeira atividade intercomponentes, a ideia é, junto a um colega ou uma colega de história, elaborar um cenário dos primeiros anos da França pós-revolução e também do Império Napoleônico. Você pode cruzar o cenário tanto com a biografia de Victor Hugo, quanto com a construção de personagens chaves dentro do enredo, como Marius. Para essa atividade, sugerimos, além do livro, a leitura do paratexto. Na segunda atividade intercomponentes, sugerimos um trabalho com um colega ou uma colega de sociologia para rememorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como o artigo 5º da Constituição Federal, aquele que garante os direitos de todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. É importante que fique evidente que crianças e pessoas prostituídas ou em situação de rua são lidos pelo viés da invisibilidade justamente por não serem reconhecidos como parte da população economicamente ativa. Questione os alunos sobre a relação entre a valorização da PEA e o período literário do romantismo. É possível que com a sua mediação eles percebam que a instauração de um regime burguês não significou anos depois o fim da desigualdade ou a extinção da miséria humana. Como aprofundamento a essa obra, sugerimos olhar para o gênero em que originalmente Os Miseráveis foi publicado, o romance. Fazemos isso a partir do trabalho de George Lukács, renomado historiador, literário e precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional, para quem o romance é o gênero literário típico da sociedade burguesa. No material escrito, deixamos várias sugestões de referências complementares para você, mas escolhemos uma para apresentar aqui também. Para compreender melhor o sistema carcerário brasileiro, sugerimos a obra O que é Encarceramento em Massa, de Juliana Borges. Essa obra conta com um panorama sobre a prisão tal como ela é projetada no Brasil e corresponde a um sistema de manutenção das desigualdades de raça e gênero. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e muito bom trabalho!